Shalom, vamos à leitura anual da Bíblia e hoje nós iremos ler o capítulo 39 e o 40 do livro de Êxodo. E a palavra diz assim: fizeram também os vestidos do ministério para ministrar o santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o efode de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o azul e entre a púrpura, entre o carmesim e entre o linho fino, da obra mais esmerada. Aleluia. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do efode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavadas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do efode, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem, de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, engastados nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas da trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do efode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas suas ombreiras do efode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do efode, e o peitoral não se apartasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do efode de obra de tecida, todo de azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também com campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs. Uma campainha de uma romã, outra campainha de outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. E o cinto do linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como a gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram Moisés o tabernáculo, e a tenda e todos os seus vasos, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro,
carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo e o véu da coberta, a arca do testemunho e os teus avarais e o propiciatório, e a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus vasos, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, os vestidos dos ministérios para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos, para ministrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Arão toda a obra. Viu, pois, toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nela a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar. Lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar o pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele.
perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Louvado seja Deus.